Olá, aqui é o Professor Piscine. Hoje eu tô aqui para trazer para você 5 podcasts para aumentar a sua inteligência. Tá na moda podcast, né? Eu ouço podcast, se eu não me engano, desde 2010, 2011. E olha que já tinha bastante tempo essa mídia. E hoje em dia tá em moda e eu quero trazer para você alguns podcasts que eu gosto muito que vão ajudar você a desenvolver a sua inteligência. Então assista esse vídeo até o final, porque esses podcasts vão ajudar você para você colocar no seu dia a dia, escutar eles todos os dias, que vão ajudar muito você. Antes, só lembrando, clicar em gostei, compartilhar, isso ajuda o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas. Obrigado você que acompanha o canal do Professor Piscine, você faz esse canal crescer. Sempre convida alguém para conhecer o canal do Professor Piscine, tá? Já clica no sininho também para sempre ser notificado dos nossos conteúdos. Bem, é o seguinte, eu não vou entrar no meu conceito de inteligência, eu já falei sobre isso no meu último vídeo, tá? No meu último vídeo onde eu falo sobre hábitos para desenvolver inteligência, né? O que eu acho que significa inteligência não é QI, tá? Não significa só coeficiente de inteligência, não significa você ser um gênio, não é intelectualidade. Inteligência prática, para a vida, para que você tome boas decisões e isso traga bons resultados na sua vida. Já assiste o vídeo depois para você ver esse conceito. Eu trouxe aqui para você, é o seguinte, hoje, vou deixar claro uma coisa, hoje em dia eu não escuto muito podcast. Tá? Eu mudei muito a minha forma de consumir informação hoje em dia. Hoje eu prefiro audiolivros, na verdade. Eu prefiro mais, né? Até porque assim é mais direcionado e é difícil eu acompanhar alguma coisa religiosamente. Para mim é mais assim, eu gosto de acompanhar um conteúdo ou outro, então os audiolivros para mim hoje ajudam muito, ou um vídeo específico no YouTube, um podcast específico, mas esses aqui são os que eu mais gosto. Entre 2011, 2014 até 2017 eram podcasts que eu escutava bastante, tá? E esses aqui que eu trouxe para você são podcasts que ajudam no desenvolvimento do seu raciocínio crítico, fornecem você uma boa base de informação dinâmica para que você se alimente de coisas diferentes além do que você consome no seu dia a dia. Falo consumir aqui no sentido de informação. Essa informação ajude você a ver o mundo de uma forma diferente. E essa maneira de ver ajude você a tomar melhores decisões, levando a bons resultados. Então todos os podcasts apresentam elementos bem diferentes que vão ajudar você. Beleza? E o primeiro que eu quero trazer para você, eu gosto muito desse podcast, que é o Quem Somos Nós. Esse podcast é apresentado pelo Celso Loduca, eu espero não ter errado o nome dele. Ele é um podcast que traz temas muito variados, então vai desde filosofia, cotidiano, história. Então ali você tem uma gama de entrevistas com especialistas que ajudam você a ter uma visão diferenciada do mundo de uma forma geral. Então você vai ter ali entrevistas, por exemplo, com pessoas do cotidiano, falando de cinema, pessoas falando da vida urbana, filósofos explicando um pouco sobre cada um dos principais filósofos do mundo, psicanálise, psicologia. Então tudo isso é muito importante que você ouça, para que você comece a ter uma visão melhor a respeito de si mesmo e a respeito da sociedade onde você vive. E são em esquemas de entrevista mesmo, né? O Celso vai entrevistando, a pessoa vai falando. É um podcast de um formato que eu gosto muito e acredito que vai ser muito útil para você aí no seu dia a dia. Beleza? Segundo podcast que eu falo para você aumentar sua inteligência, né, o podcast que vai ajudar você a aumentar a sua inteligência na vida é o Café Brasil, né? Aqui tá Leadercast, né? O Café Brasil e o Leadercast hoje eles são quase a mesma coisa. Ambos são do Luciano Pires. E é um podcast que eu gosto muito. Nossa, um dos primeiros que eu ouvi, eu gostei demais do Café Brasil com o Luciano Pires, a maneira como ele abordava questões do cotidiano. Eu deixei de escutar um tempo porque ele ficou falando muito de política e é o tipo de conteúdo que não me atrai muito. Mas fora isso, fora a questão política, se você também não gosta muito, às vezes ele fala, tá? Mas assim, não me impede de perceber o quanto o conteúdo dele é rico, né? Principalmente os podcasts antigos que ele tem, que trata de assuntos diversos, do cotidiano, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento intelectual, da vida humana, e leva você a uma reflexão muito interessante. Fora que o formato é muito bom do podcast do Luciano Pires, né? O Café Brasil e o Leadercast. O Leadercast é entrevista, e eu recomendo muito uma entrevista que foi feita com um dos idealizadores da Embraer,
Me fugiu o nome agora desse senhor, mas talvez depois, quem lembrar, depois coloca aqui no comentário, tá? Eu esqueci o nome desse fundador da Embraer, já é um senhor de idade. Entrevista sensacional, vale muito a pena você ouvir. Você que gosta de desenvolvimento pessoal, assim como eu, você vai gostar muito. E o Café Brasil, para você ouvir, tá? Lembrando, tem a questão política ali, tá? Que ele fala bastante da questão política, mas eu acho que vale a pena você ouvir, sim. Volta e meia eu escuto um Café Brasil hoje em dia, né? Vou lá e coloco. Não escuto tanto quanto eu escutava antes, que era o meu principal. Eu gostava demais. Né? Comentava as coisas do Luciano, mas eu recomendo ele para desenvolvimento da sua inteligência hoje em dia. Beleza? Terceiro podcast para desenvolver sua inteligência é o podcast da Nova Acrópole. A Nova Acrópole é uma instituição sem fins lucrativos que ela tem uma série de palestras filosóficas. Ela é uma instituição que traz palestras de temas diversos, principalmente do desenvolvimento humano. E tem uma série de palestras da professora Lúcia Helena Galvão que são muito interessantes, né? Principalmente num formato que eu gosto muito, que é um formato de pegar livros e comentar a respeito daqueles livros e falar a respeito dos autores dos livros. E tudo isso faz com que você aumente a sua questão do seu potencial, daquilo que você pode fazer na sua vida. E essa reflexão é sempre trabalhada em todos os episódios do podcast do Nova Acrópole. Eu recomendo muito esse podcast se você gosta dessa questão de potencial humano, desenvolvimento pessoal. Você está vendo que a maioria dos temas são ligados a isso, né? Mas é o que eu gosto e eu acredito que isso aumenta a sua inteligência prática para a vida. Então, Nova Acrópole, tá? Vai ajudar muito você. Tem um episódio da professora Lúcia Helena onde ela fala do livro O Manual para a Vida, do Epícteto. Vale a pena essa palestra, tá? É muito interessante. E o outro da Arte da Guerra. Não, desculpa, A Guerra da Arte, não confundir. A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Escute essa palestra da professora Lúcia Helena, da Guerra da Arte. Nossa, é fantástico. Tem também no podcast do Nova Acrópole. Minha quarta indicação para você é o ESL Podcast. ESL. É um podcast de inglês. Eu escutei muito o ESL porque o ESL, esse podcast de inglês, ele é para treinar o seu listening, né? Você escutar em inglês. E é muito interessante, você consegue compreender muito bem. Ele ajuda você a compreender muito bem a língua inglesa. Hoje em dia não é o tipo de coisa que eu uso para treinar meu inglês, até por uma questão de tempo. Eu não estou tão atento. Antes eu passava muito tempo no ônibus. Então, assim, para ônibus funciona muito bem. Hoje em dia o que eu faço não funciona muito bem. Hoje eu parti para os aplicativos como o Duolingo, que eu uso muito para treinar o inglês. Assim, mas eu recomendo muito, tá? Se você quer aprender um inglês, lógico que eu indiquei o ESL, mas eu acho que ele tem o ESL espanhol, francês também, se eu não me engano. Recomendo muito esse podcast, vai ajudar você a desenvolver uma linguagem nova, uma língua nova, aí, principalmente o inglês, e eu acho importantíssimo para o desenvolvimento da sua inteligência, certo? ESL, né? ESL Podcast. E o último podcast aí para desenvolver sua inteligência, lógico, né? O Psinecast, que é o meu podcast. Né? O meu podcast, o objetivo é simples, ajudar você a vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Eu trago reflexões de vários livros, trago para você conhecer, faço a reflexão, faço um trabalho para que você pense junto comigo. Então o Psinecast já está aí desde o ano passado, tem vários episódios, dá para você maratonar lá o Psinecast, o link está aqui embaixo. Todos os podcasts que eu falei, os links estão aqui embaixo. Confere lá depois, tá? Cada um do que eu falei aqui para você. Dá uma conferida também no Psinecast, né, o meu podcast. Tem um canal no YouTube, se você não é acostumado com podcast, tem o canal do YouTube aqui do Professor Piscine, que eu falo, do Psinecast, aliás, que tem lá os episódios. Se você quiser, pode acompanhar pelo YouTube também, certo? Então, esses são meus 5 podcasts para você desenvolver a sua inteligência aí ao longo da sua vida, né? O primeiro, Quem Somos Nós. O segundo é o Café Brasil e o Leadercast. O terceiro, Nova Acrópole. O quarto, ESL, ou ESL Podcast. E o quinto, o Psinecast. O que você achou? Né? Tem algum que faltou aqui? Talvez você está pensando, pô, professor, você não falou isso? Coloca nos comentários, cara. Tem gente que não conhece. Eu não conheço, talvez você coloque e outras pessoas conheçam também. Coloca nos comentários os podcasts que faltou. Ou se você não conhecia algum, coloca aqui, pô, professor, eu nem sei o que é podcast. Coloca nos comentários. As pessoas se ajudam aqui na comunidade do Professor Piscine. Então pode colocar seu comentário que vai ser muito bem-vindo. Já clique em gostei, que é importante. Compartilha com seus amigos que gostam de podcast. Fala o que o Professor Piscine está falando aqui, dá uma olhadinha. Aqui embaixo, grupo do Telegram para você receber minhas dicas diárias, grupo do WhatsApp para você receber minhas dicas diárias também. E se você quiser,
o meu curso Método 5. Se você está estudando para prova e concurso, se você quer aprender a estudar melhor, se organizar com o seu plano corretamente, conseguir estudar de uma forma para memorizar, o Método 5 vai ajudar para você. O link está aqui embaixo, método5.com. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.